Oi, pessoal, estamos aqui de volta no Filomena Legalmente Digital e hoje eu tenho a honra de receber Raíza Ridia, que é uma das principais assessoras de imprensa de comunicação do Brasil. Ela também é CEO da GM Assessoria de Imprensa, CEO da Triune Group, sócia do podcast As Sócias e foi indicada pelo segundo ano consecutivo ao prêmio Nosso Meio na categoria Melhor Diretora de Assessoria de Comunicação. Gente, o currículo dela é grande e ela é maravilhosa. Então, Raíza, tudo bom? Tudo ótimo, Filomena. Um prazer estar aqui com você. Agradeço o convite. Depois de uma apresentação dessa, eu não sei mais nem o que dizer. Gente, mas seu currículo é maravilhoso. Ela tá em todas, a Raíza não para. Todo canto que eu vou, ela tá lá. Né, Raíza, me diz aí como é que é trabalhar. Eu acho até que você chega a ser o teu diferencial é tu estar sempre investindo numa comunicação que em tese é tradicional, que é de jornal, da imprensa escrita, da televisão, no mundo hoje que se investe muito na comunicação digital. Como se deu essa escolha por optar por investir na assessoria de imprensa mais tradicional? Pronto, eu sempre gostei muito de contar histórias, né. Então, Hum. quando eu comecei a atuar na assessoria de imprensa, eu vi que eu tinha um propósito de impactar o negócio das pessoas, né, pois, através do trabalho de assessoria de imprensa, a gente faz com que a marca e os profissionais saiam de forma espontânea na mídia. Então, é como você falou, são veículos tradicionais, né, que são os veículos da imprensa, que hoje, né, até para as pessoas entenderem melhor, nós temos a parte de jornais, que já são jornais já bastante antigos, todo credibilizados, como o Diário do Nordeste, Jornal O Povo, Jornal Otimista, Jornal Estado, né. Para além dos jornais, também tem a parte de portais de notícias e as emissoras de televisão e rádio. Então a gente faz todo esse trabalho, é um trabalho de construção de imagem. Fazemos com que a marca seja reconhecida pelo seu diferencial do seu trabalho. Certo, e isso não vem a anular todo o trabalho que você também pode fazer casado com a questão da comunicação digital, né, Thaís? E isso não anula, pelo contrário, ele é um trabalho que ele vem para agregar e trazer maior autoridade e credibilidade para aquela marca e aqueles profissionais que já gostam de se trabalhar nos meios digitais. Tanto a parte de Instagram, como LinkedIn também, TikTok, né, são ferramentas digitais. Muito bom. Tu começou a comunicação estratégica, a evoluir para a fundadora da GM Assessorias, né? Me diz Isso. qual foi o momento que tu percebeu esse gap, né, no mercado, que dava para investir mais nessa comunicação mais estratégica nos meios mais tradicionais? Pronto. Desde o mo da movimentação do próprio Instagram, né, porque hoje em dia a venda está sendo muito realizada através do Instagram. Então, até quem não gostava de se posicionar, de gravar conteúdo, está sendo meio que obrigado a colocar a sua cara a tapa para poder falar do seu serviço, né. Então, assim, o Instagram, então qualquer rede de comunicação, qualquer pessoa pode ir lá e fazer a sua inscrição. E também fazer seus conteúdos e tudo mais. Mas na parte da imprensa, nos veículos de comunicação, não é qualquer pessoa que pode estar na imprensa, até porque é feito toda uma estratégia, um trabalho personalizado, uma construção de imagem. E toda vez que aquela marca sai nos veículos de comunicação, aquele veículo ele está chancelando o trabalho daquela pessoa e da marca, né. Então assim, os meios de comunicação, eles estão a par de tudo que há de melhor no mercado, das melhores empresas, dos melhores profissionais. Então é isso. Não sei se você já percebeu, Filomena, que depois que começou esse boom do Instagram, a gente percebe que tem alguns profissionais que parecem ser muito bons no Instagram, mas que quando são contratados, quando a gente tem uma experiência, infelizmente não é bem assim, mas porque aquela pessoa teve toda uma estratégia de se trabalhar ali na rede social, e não tem de fato uma pessoa que venha para chancelar aquele trabalho, né. Ela pode investir no tráfego e chegar a seguidores que acharam legal o vídeo, o posicionamento e tudo mais. Às vezes compra até seguidores
Sim. né. Então, assim, passa uma ideia de que é o melhor na área, mas que infelizmente não é. E também temos como exemplo profissionais que são muito bons, mas que não se trabalham tanto nas redes sociais e acabam perdendo o mercado, né. Então isso é um fenômeno da comunicação, cada vez mais essa área de assessoria de imprensa, de RP, as pessoas têm investido mais nisso, até por conta do diferencial, né, porque o Instagram todo mundo tem, mas não é todo mundo que está numa entrevista de Com certeza. televisão, né, numa entrevista aqui de um podcast Sim. também, que é um veículo de comunicação também sério, nas matérias de jornais, portais de notícias. Então, quando a marca é vista nesses veículos de comunicação, então já passam credibilidade e uma visibilidade de forma espontânea, porque quando a pessoa sai é porque é o veículo que convidou para ela estar ali naquele espaço. Mas eu sempre gosto de fazer perguntas para pessoas que são leigas em casa, que não entendem tão bem de comunicação como Sim, você, que é uma profunda conhecedora, certo? A gente sabe que tem profissionais na internet que fazem muita promessa, mas a entrega é murcha. Tem como a pessoa estar na imprensa escrita, na televisão e ter essa entrega rasa? Porque eu acho que quando você vai para a televisão, existe uma pesquisa, das competências daquele profissional para você poder fazer uma entrega boa até na imprensa escrita ou na televisão. Tem sentido o que eu estou falando? tem sentido sim, é isso mesmo. E para você ver, Filomena, até nós que somos agências de comunicação, né, da assessoria de imprensa, a gente não pega qualquer cliente. A gente faz todo um estudo de mercado. Eu, principalmente, colho informações daquela empresa, pego feedbacks, né? Trabalho jornalístico de investigação. Exatamente, até porque assim, por exemplo, né, você até citou que eu fui indicada como estou entre as 10 melhores empresas como diretora de comunicação aqui do estado. Mas por quê? Porque a gente também tem um nome a zelar. Nós não podemos trabalhar a imagem de qualquer marca, porque também isso pode nos prejudicar. Né, porque a gente já tem um acesso, os veículos de comunicação eles confiam no nosso trabalho. Então, se a gente colocar um charlatão, entre aspas, né, a gente pode se prejudicar. Então é feito todo um filtro, um estudo de mercado, Um e a efeito gente reflexo, né? exatamente. E assim, qualquer pessoa hoje em dia, quando eu digo qualquer pessoa, independente da situação da empresa, eu sou uma empresa muito grande, ou então eu sou um empreendedor, estou começando agora, né, assim, todo mundo pode se posicionar no mercado, pode trabalhar a sua marca. Só que tem pessoas que já iniciam um projeto pequeno com visão de crescimento e tem pessoas que não pensam nisso. "Ah não, um dia não é momento não de eu trabalhar minha imagem agora não". Só que o que eu sempre falo, né, para os meus clientes e para os meus parceiros, quanto antes você começar a se posicionar, melhor vão ser os seus resultados. Muito bom. Raíssa, tu fez uma transição de carreira, né? Como foi essa transição? Por que tu resolveu empreender, né? Meter a cara às tapas para poder ir para o empreendedorismo, porque requer muita coragem. Como foi essa tomada de decisão de empreender? Foi uma decisão bem difícil, assim, eu sempre fui muito comercial, inclusive eu também sou formada em direito, né, então cheguei a atuar, pouca gente sabe, mas cheguei a atuar também na parte do direito eleitoral. Então, assim, foi uma transição bacana, porque, assim, eu já tinha uma profissão já estabilizada, mas eu sentia muita falta de flexibilidade, horários flexíveis, né, de estar um pouco mais próximo da minha família. Então eu comecei a empreender, não foi fácil, mas eu vi que eu poderia ajudar muitas pessoas, muitas marcas através do meu trabalho. Então foi o momento que virou a chave e eu fui com a cara e a coragem aí, graças a Deus tem dado E certo. tá arrasando. Uhum. A GME é reconhecida como uma das top 5 agências exemplares de 2021. Como você construiu a sua reputação e qual foi a estratégia que diferenciou a GME de outras agências de comunicação? Tu falou aqui que tu faz uma pesquisa antes do cliente, tu preza pela profundidade, né? Assim, A gente recebeu algumas indicações em 2021, né, mas a gente está no segundo ano consecutivo de indicação pelo Prêmio Nosso Meio entre as melhores agências de assessoria do estado do Ceará.
Então, assim, é muito honroso a gente participar, porque esse prêmio da nossa categoria, ele iniciou, está com 2 anos, então desde o início a gente está lá entre o pódio, né, graças a Deus. Mas respondendo à sua pergunta, Filomena, é fruto de muito trabalho. O resultado é muito importante para a gente, né, então a gente tem esse pilar dentro da empresa, que todo cliente que entra, toda marca, a gente tem um zelo muito grande quando a gente está ali trabalhando a imagem daquela empresa, daquela marca, é o sonho daquelas pessoas. Então a gente chega para agregar valor àquele sonho, para impactar o negócio, para trazer credibilidade, autoridade, visibilidade. Então a gente é muito forte em resultados mesmo. O que a gente pode chamar de mídia espontânea estratégica? Qual é a diferença da gente ter uma mídia espontânea estratégica e aquela mídia que você paga? Existe diferença? Estou falando bobagem? Não, é isso mesmo, existe. A mídia paga é Ah, conhecida como publi editorial, que a certo. marca paga para sair naquele determinado veículo. E aí, quando ela, e mesmo pagando, não é todas que podem sair. Também o próprio jornal, o veículo, ele faz um filtro, né? Até para divulgar realmente empresas sérias. Mas assim, quando a pessoa sai através do publi editorial, todo mundo sabe que aquela empresa pagou aquele anúncio, porque fica bem escrachado, né? Público editorial. E já na assessoria de imprensa, não. Como é que funciona o nosso trabalho? A gente faz uma pesquisa de mercado daquela marca, vê o público-alvo, os principais conteúdos que tem para a gente se trabalhar, e a gente também verifica o que, é que está em alta no momento e o que, é que a gente pode trazer de pautas até informativas que vai ser importante para a população, né, sobre aquele profissional ou aquela marca, né. Então, assim, eu vou dar um exemplo, tem um cliente que ele é dentista, então há uma pauta que a gente fez essa semana, que tem aumentado cada vez mais as extrações de dentes sem necessidade. Então, assim, mais de 60% dos idosos estão extraindo dentes. Isso acontece que gera vários fatores, perca da arcada dentária, questão óssea, pode, gerar infecção, doenças relacionadas à saúde bucal. Óbvio, né? Dependendo se a Exatamente, até o óbito, sem falar na autoestima daquela pessoa que fica lá embaixo. Então, assim, tem tantas maneiras hoje em dia da pessoa cuidar do seu sorriso sem precisar da extração, só que muitas pessoas acham que é mais fácil o quê? Ir lá e arrancar, ao invés de cuidar. Eu aqui bem já bem da dentista, bem né? dentista, bem dentista, que a gente acaba tendo que estudar muito, e aí, conhecendo um pouco de cada área, até para poder a gente fazer as matérias jornalísticas, né. Então, assim, a gente fez essa pauta para falar da importância, né, dos cuidados para evitar essa extração, os prejuízos que a pessoa pode ter e também os benefícios de uma saúde bucal bem cuidada, né. Então, assim, a gente traz isso como uma pauta informativa, coloca aquele cliente como autoridade no segmento. Ele passa não só a falar do seu trabalho, mas também a ensinar as pessoas, principalmente nessa área da saúde, como elas podem melhorar. Então, é uma pauta que tem interesse para toda a Serviço de sociedade. utilidade pública, né? Exatamente, um serviço de utilidade pública. Então, assim, a gente traça cada, cliente de uma forma muito personalizada, né. Então a gente vai trabalhando, a gente faz um planejamento, que é esse planejamento, como você estava perguntando. Então, assim, são vários fatores, a gente faz pesquisa de mercado, o que que está em alta na área Qual é o dele. canal mais adequado para mostrar aquele Exatamente, profissional, né? quais são os canais que vai ter o público-alvo dele, quais são os canais que é importante ele vir novamente. As pautas a gente sempre vai mesclando, então a gente pode falar sobre várias coisas, inclusive até pessoas que já têm um nicho mais perfil mais de empresário, que sempre está aí buscando, fazer eventos, ou então palestra, ou então participa de congressos para trazer atualização também para os seus clientes, isso também se torna pauta. E aí a gente já trabalha em colunas sociais. Então é tudo de uma forma estratégica. E aí quando começa a sair as matérias, ou então o cliente participa de entrevistas, fica parecendo como se o veículo de comunicação que tivesse convidado ele
porque já reconhece o poder que ele tem na área dele, já é uma referência no mercado, só que na verdade tem toda uma estratégia de assessoria de imprensa por trás. Raíza, posicionamento de valor, que é uma coisa que você fala muito, poderia ter a ver com visibilidade feita com estratégia ou é outra coisa? O que é que tu pode dizer para a gente sobre posicionamento de valor e qual é a diferença sobre ser só visível? Pronto, tem tudo a ver, né, o posicionamento de valor, que eu falo muito, é quando aquele profissional, aquela marca, principalmente o profissional que está à frente da marca, né, o CEO, o empresário, né, o fundador da empresa, é quando ele decide onde ele quer chegar e começa a se posicionar para obter esse fim, inclusive para passar de fato o mesmo valor que ele já aplica dentro do negócio dele. Gerar autoridade. Gerar autoridade e, além disso, também passar uma credibilidade, né. A gente pode até dar exemplo, sabe, Filomena, que são várias coisas que vários elementos que a gente consegue juntar para transformar um posicionamento de valor. Mas até pela questão da vestimenta, né, não sei se você já viu alguns vídeos que até no próprio Instagram, às vezes colocam aqueles memes, né, uma profissional que, por exemplo, faz sobrancelha, aí vai atender a cliente toda arrupiada, com a roupa, assim, bem aquelas calças rasgadas, Não que passa credibilidade. é alternativa, exatamente. Já uma profissional que já se posiciona, mesmo que ela ainda não tenha chegado naquele patamar, mas ela já se posiciona com elegância, com educação, pensa na roupa que vai vestir, já prepara o ambiente para receber aquela cliente, um cafezinho, uma aguazinha, um chazinho. É diferente. Né, cria-se também uma experiência, então passa uma credibilidade. Tem muitos estudos que dizem que apenas 3 segundos é possível a pessoa já detectar, né, um pouco de quem você é através do seu posicionamento, mesmo antes de você abrir a boca. Então a sua vestimenta, o seu posicionamento, Comunica. os seus gestos, inclusive, né, comunica muito. Então é necessário ter essa visão, até para quem quer evoluir, quem quer aumentar seu ticket, quem quer atrair um cliente mais refinado, né. Então, assim, são várias estratégias que a gente tem que estar sempre de olho. É interessante essa questão do posicionamento de marca, de alguma forma, né? Eu conversei com uma expert nesse assunto, ela diz assim que a tua imagem fala mesmo antes de você abrir a boca, como você fala. E por isso, muitas vezes, o Instagram, às vezes, ele não convence. Muitas vezes você tem um marketing ali, e mais tá ali o visual aparentemente copiado de um outro modelo, e ele não comunica a verdade, então a pessoa não compra. Eu imagino que na mídia tradicional isso deve ser levado ainda num patamar ainda mais elevado. Com certeza, porque assim, o que eu digo muito, você não precisa, por exemplo, eu gosto muito de blazer, e até um dia que eu tô sem, eu gosto, faz parte do meu estilo. Mas não é só um blazer que vai lhe trazer elegância. Não, não é. Tem várias formas de se vestir que você pode trazer elegância. Principalmente no ambiente corporativo, Filomena, a gente tem que haver o bom senso. Em questão de tudo, evitar roupas, até dando dicas aqui para as mulheres, evitar roupas muito decotadas, maquiagens muito fortes, que às vezes você está numa reunião, a maquiagem da pessoa está tão forte, uma sombra verde, um batom, né? E aí acaba que não tira a concentração daquilo que você veio propor, daquilo que você veio conversar. Então, querendo ou não, são estratégias, inclusive, de vendas, Sim, né? O posicionamento ele vem para poder agregar na parte comercial da tua empresa. ele dita um pouco da credibilidade, né? Eu Com vejo, certeza. não sendo no marketing, mas trazendo para o direito que você já advogou, você já disse, mas assim, você vê no fórum, uma advogada que ela bem vestida, ela tem uma recepção diferente até no balcão do fórum. Eu já vi algumas colegas com roupa totalmente transparente, não é adequado para você ir ao fórum, as pessoas elas não te dão credibilidade, tem um ambiente mais Exatamente. masculino, então assim, tira um pouco da credibilidade, invariavelmente
A roupa é um código de conduta que você tem que adequar à tua profissão, assim como na questão da Hum. comunicação, né. É, a roupa, a maquiagem, a Maquiagem, a postura, forma como você fala, né, o exatamente. gestual, tudo isso comunica. Higiene também, Sim, até para os homens mesmo, questão de barba e tudo, às vezes a é, pessoa não conversa com o público, exatamente, né, a forma como a pessoa está se portando, então isso são estratégias. Querendo ou não, hoje em dia a gente fecha negócios com pessoas, é e essas CPF, né. pessoas precisam passar essa credibilidade. A ideia que passa, Filomena, é a seguinte: "Poxa, se essa pessoa não está tendo zelo nem com ela, como é que ela vai ter com o meu negócio?". E falando de CPF, CNPJ, qual é a tem diferença na questão da estratégia de assessoria de comunicação quando você está lidando com marca pessoa jurídica ou com empresário pessoa física, você atende os 2, como é que você lida com essas estratégias? Assim, geralmente a gente Hum, trabalha marcas, então assim, como a gente trabalha profissionais também, mesmo sendo um profissional de serviço, por exemplo, ele já tem um CNPJ, né, que ele sim, utiliza. Então, assim, a gente trabalha muito vinculado à marca. Por exemplo, se você é advogado, a gente vai trabalhar a Filomena Maciel, mas a gente também vai vincular você ao seu escritório. iam ser advogados, né? Isso, exatamente. Então, sempre a gente faz esse link, né, e coloca você como fonte, como formadora de opinião da sua marca. É assim que a gente organiza, mas assim, depende muito. Por exemplo, o varejo, a gente se comunica de uma maneira, o serviço já é de outra maneira. Então, cada marca a gente traça uma estratégia personalizada. Muito bom. Muitas empresas ainda pensam em comunicação hoje, né, eu acredito, só pensam em rede social e influenciador digital como formas de comunicar a tua marca. Como é que tu lida com isso? Como é que tu aborda isso para o teu cliente que ainda está com essa visão limitada? Não que a assessoria de imprensa seja uma coisa nova, mas é uma coisa tradicional da comunicação, deveria até vir antes como objeto, né, como objeto. Sim. Como é que se dá isso? É assim, muitas pessoas não entendem como funcionam, outras pessoas acham que é um trabalho muito além, muito um valor muito exorbitante, que não tem condições de pagar, só que não é bem assim. A gente faz, planos, né, de acordo com o tipo de empresa do cliente. Então, se a empresa for maior, for nos demandar mais, eh, uma maior atenção, a um valor. Quem é um empreendedor que está começando também, tem a verba mais limitada: "Ah, eu posso começar?". Deve. Quanto antes você tiver essa visão, vai ser melhor para você, porque como eu falei, o Instagram todo mundo tem, mas o Instagram ele não tem uma pessoa que vai lhe chancelar ali. E já quando você sai numa matéria de jornal, ou entrevista, ou em portal de notícias, aquele jornalista, aquele veículo de comunicação está chancelando o teu trabalho, né, Sim, então já passa uma credibilidade a é mais. diferente. Fora que você chega num público que talvez pelo seu Instagram você nunca teria acesso, mesmo com o tráfego, né? Porque a amplitude dos veículos de comunicação é muito grande. Para você ter noção, tem uma cliente minha que uma amiga dela em Portugal viu ela na matéria de jornal e mandou para ela: "Olha, Eduarda", até uma cliente minha: "Eduarda, olha aqui que eu estou te vendo". Ela: "Nossa, Raíza, até em Portugal estão me vendo através da matéria de jornal". Então, assim, é um público muito grande, apesar de Diferenciado, né? e assim, cada vez mais, Filomena, as pessoas estão buscando estar por dentro das notícias. Até quando a pessoa vai fazer uma contratação, primeira coisa que a gente faz é colocar no Google Sim, aquela marca, ou então o nome daquela pessoa para ver se aparece alguma coisa. E aí, essas matérias, ela ajuda a indexar o nome daquela marca e daqueles profissionais no Google. Então, assim, porque vão aparecer várias matérias relevantes. Uma entrevista que você deu no jornal vai puxar, uma entrevista que você apareceu na televisão vai puxar, e isso aumenta a credibilidade. Quem trabalha a nível nacional e tem um cliente que quer fechar com você, e não tem como vir até aqui para fazer esse fechamento, gostou do seu trabalho, mas será que é isso mesmo? Porque hoje em dia também tem muito golpe, tem né? demais. Então, assim, o seguro morreu de velho,
né? Pode chancelar É a uma tua forma de reputação, né. chancelar e passa credibilidade para clientes de fora. Eu tenho um outro cliente também que ele atua fazendo, com experiência do consumidor, com planejamentos e tudo mais. E aí ele disse que passou uma proposta para uma determinada instituição, que ele não tinha interesse no momento de fechar, porque ele estava sobrecarregado, mas que ele também não queria deixar de ir para a reunião, não queria se indispor com a marca. Então ele passou um valor bem mais alto do que era o valor que ele costumaria cobrar. Para o pessoal dizer: "Ah, não estou no momento", e ele: "Ah, pô, depois a gente conversa". E aí ele chegou lá na reunião e só disse: "Olha", mostrar a matéria que ele saiu no jornal: "Olha, a gente quer exatamente que você faça isso aqui na empresa, isso aqui que você explicou no jornal". Aí ele: "Tá aqui o orçamento e tal, tá fechado". Aí ele disse que ficou: "Mas vocês não querem nem que eu explique qual vai ser a estratégia?". "Não, é exatamente isso que nós estamos precisando para o nosso negócio, e a gente leu toda a matéria e você já explicou muito bem na matéria, está fechado e tudo". Então ele disse assim: "Raíza, eu não precisei nem Não negociar". gastou nem latim. Se foi ótimo, aí ele até disse: "Olha, esse é um feedback muito bacana, né, porque, assim, o trabalho de assessoria ele vem justamente para construir a imagem, para ter esse reforço de marca. Ele é um trabalho, Filomena, que é mesmo para reputação, para credibilidade, para visibilidade, não é também aquele trabalho que no outro dia vão aparecer, como às vezes o tráfego, né, 100 leads para você entrar em contato. Não, as pessoas vão lhe conhecendo, você vai estar em evidência nos veículos de comunicação, e aí automaticamente quando a pessoa for precisar do seu serviço ou do seu produto, já vai lembrar de você, já vai instigar nas pessoas aquela vontade de se tornar o seu cliente, Muito bom. porque você consegue inclusive passar sua essência durante as entrevistas, o seu diferencial, o seu propósito, o que que a sua marca vem de propósito? Sim. Né, então isso é muito importante também na comunicação. E a gente fala assim, quando a gente fala de marca, de empresa, a gente fala de reputação, e eu vi que tu trabalha com crise de reputação, crise, né, de a questão do cancelamento. Como é que a assessoria de imprensa entra aí na questão do gerenciamento de crise? Pronto, é um papel muito importante, que inclusive muitas empresas só nos chamam nesse momento crítico, mas quando é feito um trabalho de reputação bacana, que a empresa já tem esse cuidado, quando porventura acontece alguma situação que pode vir a prejudicar ou deixar dúvidas sobre a marca, já é mais fácil da gente resolver aquela crise, né. Então assim, a gente atua também em gestão de crises, a gente procura não atuar, pedimos a Deus para não Não precisar, apareceu, né? né, mas assim, a gente atua sim quando a marca está passando por alguma situação, Dificuldade, né? com alguma dificuldade, como já tive clientes que, têm uma rede de restaurantes e eles fizeram a expiração deles, num parque da Disney, né, e aí, lá em Gramado tem um outro restaurante que também se inspirou no parque da Disney, e aí eles acusaram ele de plágio, mas não foi plágio deles. Se fosse para ser plágio, Todo seria do mundo, né? parque, porque todo mundo se inspirou no mesmo desenho, no mesmo parque. E aí o que foi que a gente fez? A gente saiu uma notícia, esse cliente ele não tinha trabalho da gente de assessoria. Então saiu uma notícia super negativa nos veículos de comunicação, aconteceu até um boicote nas redes sociais, porque os clientes foram lá e começaram a ter aqueles comentários. Então o que que a gente agiu imediatamente? Como foi que a gente fez? Entramos como assessoria da marca para dar o direito de resposta da marca de se posicionar e mostrar o que de fato estava acontecendo. Graças a Deus, o cliente tinha todas as comprovações que não foi bem assim, né? E aí a gente conseguiu reverter e amenizar os danos, né? Com aquela marca. Inclusive, em alguns veículos de comunicação, até por acreditarem, né, e respeitarem o nosso trabalho, nós passamos todo o processo, né? Algumas partes principais para eles analisarem, porque o jornalista também checa a informação, ele não publica só por publicar. Não deveria, pelo menos, né?
É, é verdade, mas assim, os veículos de renome todos eles checam, até também porque é uma reputação para eles, eles Sim, podem inclusive sim. ser processados também. Jornalista, ele deve checar. E aí a gente passou a real situação, a gente conseguiu inclusive que alguns veículos de comunicação apagassem a matéria, outros que dessem uma página de direito de resposta para o cliente, explicando e contando realmente o que aconteceu. Então, foi muito bacana esse trabalho, porque a gente conseguiu amenizar, onde o cliente, a marca, ia ter um prejuízo enorme. E é interessante de falar, que a vai concordar comigo. Essa parte do gerenciamento de crise é tão importante a questão da assessoria jurídica como a questão do jurídico. Devem andar juntos, porque você pode notificar extrajudicialmente ou judicialmente, mover as ações que são cabíveis. Então, assim, Sim. é um trabalho que deve ser em conjunto para ter o máximo de eficácia, né? Com certeza, inclusive, Filomena, a gente atua muito ligado ao jurídico das empresas, né? Sim, Inclusive, eu tenho alguns clientes que são advogados, e para você ver, até na parte da advocacia, que tem todo um zelo na sim, parte da tem a parte de publicidade, ética, né? de ética, então a gente faz também esse trabalho de assessoria, só que tudo muito informativo, Sim, de interesse público mesmo, de sim. pautas que vão ser interessantes para a população também estar se atualizando. Então, o jurídico ele é de fundamental importância dentro de uma empresa Mesmo porque também. o marketing jurídico, assim como você falou, ele deve ser mais informativo do que aquele que é mais agressivo, porque o nosso código ele é muito rígido em relação à questão do marketing voltado para a Isso. nossa profissão. Você está Ca- certíssimo. Cada área que a gente atua, a gente tem que estudar muito cada caso, né? Porque a gente tem um zelo com aquela marca, Isso, né? Então, isso. assim, é uma reputação. Então, a gente tem que ter o maior cuidado. Se a gente for falar de IA agora, como é que está a IA e a questão da assessoria jurídica? O que é que tu acha? Assessoria de imprensa. Oh, perdão, assessor, tu corta, viu? O que é que tu acha da interferência da IA na questão também da assessoria de imprensa? Porque a IA agora está em todas as áreas. Tu acha que isso é um instrumento importante para melhorar a questão da qualidade do trabalho? Tu acha que vai prejudicar, vai tirar o trabalho de alguém? Como você vê a IA na tua área? Vai tirar o trabalho de quem não trabalha direito. Sendo bem honesta, porque assim, um bom profissional, um bom jornalista, um bom assessor de imprensa, ele não perde para uma plataforma digital, não, né? Assim, eu acredito que tem várias maneiras da gente utilizar a IA ao nosso favor. Por exemplo, eu não sou muito adepta. Todo colaborador que entra lá para a gente, eu tento ao máximo evitar o uso de IA, porque não por mim, porque às vezes o profissional não sabe os seus limites. E quando a gente trabalha com marcas, a gente tem que ter um zelo muito grande, tem que ter um cuidado muito grande. Então, o que que a gente utiliza hoje na assessoria de imprensa, no meu caso? Assim, quando eu quero pesquisar algum dado que eu ainda não consegui, às vezes lá a gente consegue descobrir a fonte, e a gente vai direto na fonte para poder verificar aquele dado. É mais por essa questão. Mas, por exemplo, eu não tenho coragem de produzir uma matéria jornalística dentro da IA. Até porque eu acho que a gente tem que, quando a gente trabalha com marcas, a gente tem que entender muito o perfil de cada marca e do que eles querem passar. Então, a gente, como pessoa humana, a gente ainda tem aquele tato, né, para poder conseguir expressar melhor as coisas em palavras, principalmente em matérias. Então, eu acho que a IA ela deixa tudo muito automatizado nesse ponto de textos, né, que eu estou falando, e tudo muito igual. E aí vai se perdendo a personalidade. Né? Então, assim, acho que é uma ferramenta que a gente pode sim utilizar a nosso favor, mas no nosso caso, a gente procura utilizar como pesquisa para buscar algum dado. Da IA como acelerador de processos, assim, de você está muito assoberbada e ali você consegue dar uma acelerada. Às vezes que a gente está ali Isso, alguma coisa rápida, uma é, apresentação, isso, eu acho para bacana. ficar assim, Fazer uns slides com apresentação, é, tal, rola. eu acho que vale a pena. Mas em questão do profissional que você falou, Sim, hoje em dia as pessoas estão, né, tá tendo
uma dificuldade, né, não sei se você vai concordar comigo, Filomena, mas em pessoas para trabalhar. Total, Então, total. assim, quem não quer trabalhar, quem não quer Terceira pessoa que fala isso aqui hoje. pois é, ó, É, quem não quer trabalhar vai perder o espaço total para IA. muito, muito. Mas quem se dedica, quem quer crescer, quem estuda, não vai perder de forma alguma. Muito bom. Você escreveu sobre a ascensão da assessoria de imprensa no Brasil, não foi? Sim. Qual é a tendência que você vê hoje no mercado e por que que as empresas estão investindo mais em RP? A principal tendência que a gente pode ver até das últimas atualizações que eu tive acesso da NRF, né, que é a maior feira de varejo que teve agora em Nova York, é que cada vez mais as marcas elas precisam ser mais humanas, ter esse contato maior com o seu Verdade. público, né, porque as pessoas hoje em dia elas estão querendo comprar realmente de pessoas. E para que elas possam comprar da gente, elas precisam também entender qual é a nossa essência, né, se é uma marca de maquiagem que teste animais e eu sou contra, eu não vou comprar. Então, as pessoas estão muito fazendo também essa análise. Então, quanto mais os presidentes das marcas, os CEOs, o próprio empreendedor se posicionar, se mostrar, mostrar o seu posicionamento, mostrar os seus valores, cada vez mais vai conseguir crescer e conquistar novos clientes. A tendência cada vez mais é essa. Muito bom, Raíssa. E aí, qual é o próximo passo da GME? A GME agora a gente está em processo de expansão, graças a Deus, né. Estamos inclusive, com outros serviços, porque a gente é muito focado em assessoria de imprensa, sabe, Filomena? Sim, Mas tinha muitos clientes que queriam fazer a comunicação: "Ah, eu quero fazer um gerenciamento de redes, eu quero que você me oriente nas fotos e tudo mais". E aí, tinha muito isso de mim. Meus clientes já automaticamente quando entram, já dão orientação de fotos e tudo. Só que tem pessoas que me acompanham, que sim. eu percebi que passou a ter muito esse pedido. Eu disse: "Ah, eu vou abrir esse novo tipo de serviço". E outra coisa também que eu sempre participo muito de palestras. Então eu sou convidada muito para participar de palestras. E eu criei ano passado com outra empresa, que é a Triune Group, Sim, né. fale aí um pouquinho dela pra gente A entender. Triune é um projeto mesmo que foi, assim, da vontade de Deus, que, assim, eu disse: "Não, por que não fazer o meu próprio evento?", né, e convidar profissionais que eu acredito que fazem sentido para o empreendedorismo no Ceará. Então a gente fez a primeira edição, foi muito bacana, a gente falou sobre a experiência do consumidor, com o Bosco Nunes, né, que, assim, ele deu um show. Falamos também sobre o marketing digital, brand, e também de como, a autoridade, o posicionamento de imagem com a assessoria de imprensa poderia impactar o seu negócio. Então, assim, eu quero fazer com que toda edição seja uma edição pensada e voltada para o empreendedorismo. Então, a gente vai fazer outras edições com advogados, vamos fazer edições também com contadores, perfis que são importantes para toda empresa. Toda empresa precisa do marketing, da advocacia, do contador, né, dessa parte também de assessoria de imprensa, da parte financeira. Então, essa é a intenção, da gente poder agregar valor e trazer um conhecimento bacana para que esses empresários possam aplicar no seu negócio. Interessante que você citou todos os profissionais que trabalham com prevenção e que são profissionais que te dão formas de você ter longevidade no teu empreendimento, são essenciais, né. Exatamente. Para quem quer escalar o seu negócio, precisa ter, querendo ou não, é como se a gente É tivesse uma base. uma base onde a gente vai estar subindo uma escada. Eu gosto muito de falar para os meus clientes, sabe, Filomena, que não adianta você estar aqui no primeiro degrau e querer pular lá para cima. Você tem que fazer tudo da forma mais segura possível, Sim, de forma organizada, sim, que aí a segurança já entra do seu trabalho da advocacia sim, também, a questão também da contabilidade, sim, sim. mas para uma marca que almeja
né, escalar, é necessário ter todo esse suporte. Entender também, eu digo muito para as pessoas, vocês precisam entender. Não é porque vocês contrataram uma agência de marketing ou então assessoria de imprensa que você vai só na onda do que a marca está falando para Foi o que a você, gente não. conversou semana passada no PAD, né, com a gente, que a gente faz no plano de Sim, ação digital, aceleração inclusive um digital. beijo para a Jennifer, foi Excelente, não excelente. é? A gente faz. Aquele evento que vocês fizeram, Filomena, foi surreal, Pois é, parabéns. porque é justamente isso, assim, muitas vezes o empresário, ele quer um resultado, mas ele não sabe quais passos deve dar para chegar naquele resultado, porque ele não sabe nem como cobrar desses profissionais. Então, assim, a ideia que a gente teve foi justamente trazer clareza, trazer foco para que as pessoas tenham Exatamente. intenção, façam aquelas contratações com intenção, bem pensada, né? Exatamente. Então, E é como você falou, não é a pessoa fazer o trabalho, mas é a pessoa ter uma noção, direcionamento, até porque é a sua marca. para dar Ninguém resultado. melhor do que você para entender a sua marca. Isso. Então, assim, isso acontece muito até na comunicação. Como é que a pessoa vai trabalhar a sua marca se você não dá um brief do que você quer trabalhar? Claro que a gente, como assessoria de imprensa, no meu caso, a gente sugere as pautas que vão ser melhores para o cliente, mas é interessante também dele conhecer, não, meu perfil é esse, eu gosto de falar sobre esse Eu quero assunto. chegar naquele ponto, né? Ter Exatamente, eu quero aquele crescer. resultado. Esse ano eu quero crescer, quero chegar aqui. Ou então eu quero ter um produto digital novo que eu vou lançar. Ou então eu vou fazer um evento tal, eu quero chegar lá para a gente Se caminhar. você não tiver uma direção, por melhor que seja o profissional, vai ser difícil de fazer uma entrega para te dar o resultado que tu criou na tua cabeça, né? Exatamente. É isso que a gente conversa bastante. Tá acabando, Raíssa. Eu quero que tu dê assim tua última mensagem, principalmente para aquela pessoa que faz jornalismo, que tem vontade de trabalhar com assessoria de imprensa. Deixa um recado. E onde os empresários, as empresas podem te encontrar para trabalhar essa assessoria de imprensa, que ela é maravilhosa, se fosse vocês eu chamava. E aí tu deixa teu arroba aí no Instagram, tá bom? Pronto, para você que está começando, que está estudando, que busca ser um assessor de imprensa ou até mesmo empreendedor, né, futuramente, o que eu tenho a dizer para você é que nunca desista. Não importa os desafios. Quando você coloca, tem uma mentalidade empreendedora, que você vai chegar lá, você com a ajuda de Deus e com o seu profissionalismo, você é capaz de tudo. Também acho. E as minhas redes sociais, eu tenho o Instagram Raíza Ridia, né, que é RAYSARIDA, e tem também, eu vou deixar aqui o da GME Assessoria e o da Triune Grupo, para você já esperar o próximo evento que vai ser show. Ah, eu vou, hein? Eu vou. Vai ser maravilhoso. E para quem está em casa e curtiu o episódio, compartilhe com os amigos, curte, acione o sininho e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada.